Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Que essa quinta-feira nos encha de muitas alegrias. Que nós possamos permanecer firmes, sem arredar nem um pouco do nosso propósito, da renovação interior, do enfrentamento das dificuldades em nossos lares, com o Evangelho na mão, com muita calma, né? Enfrentando tudo o que possa aparecer, batalhas em nosso próprio lar, que poderão esmorecer a nossa vontade. Então vamos fazer a nossa oração para começarmos nosso trabalho de quinta-feira, solicitando aos amigos, anjos guardiães, solicitando aos orientadores do nosso grupo espírita Casa de Guará, que permanecem fiéis, nos sustentando, pedindo a Jesus que não nos deixe sair do nosso compromisso que fizemos com Ele e que estamos aqui no planeta de expiações e provas para vencer as nossas dificuldades. Nós não estamos aqui nem para revidar, nem para criar entraves para ninguém. Então vamos permanecer fiéis a esse compromisso. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo essas forças para que sejam multiplicadas em bênçãos, atingindo todo o grupo da Casa de Guará, todas as pessoas que nos ouvem, atingindo a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, atingindo o nosso Brasil. E, por fim, o planeta que nos abriga com tanto carinho, que é nosso planeta Terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, que é um alerta muito grande para a nossa vida, para as batalhas que nós enfrentamos, que se chama período de transe. Que período de transe é esse que Joana de Ângeles vem nos dar lições magníficas? Esse tema, período de transe, se encontra no capítulo 11 do livro Vidas Vazias, né? Que é o livro que nós trabalhamos às quintas-feiras. Esse livro, um trabalho da nossa irmã Joana, em que ela vem nos alertar, né? Inclusive para esse período de pandemia que nós estamos mergulhados, porque ele é um livro de 2020, né? Esse livro que foi publicado em 2020, que foi trabalhado com muito carinho pela nossa irmã Joana de Ângeles. Eu estou aqui vendo o início, não é? Ele foi publicado em 9 de março de 2020. Tem o textozinho da nossa irmã Joana de Ângeles, que é um prefácio onde ela apresenta este livro, onde ela vai nos dizer e chamar a atenção que amar é um treinamento cuidadoso. É isso que nós temos que fazer. Aprender a amar. Como é que a gente aprende a amar? Treinando cuidadosamente em nossos lares, né? Desde os primeiros dias, ela vai dizer, dos nossos corpos na infância, nós precisamos treinar o amor, e que essas vidas vazias, ela diz lá em seu prefácio, que é o resultado da acomodação social,
o resultado de comportamentos extravagantes. O livro inteiro chama a atenção para esses comportamentos extravagantes que nós mergulhamos. Vai nessa lição 11 mostrar o que acontece conosco quando nós acolhemos esses comportamentos extravagantes, né, na área dos vícios, de todas as formas de vícios, que nascem do nosso pensamento em desalinho, que nasce da nossa falta de cumprimento do dever com amor. O bom dia que sai de dentro de nós, com amor, com alegria, é um bom dia salutar, é um medicamento que envolve a nós e que envolve os outros. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, nesse capítulo 11, vai nos ensinar o mecanismo do movimento dos nossos pensamentos. O que é que acontece, o que é que ocorre e que está ocorrendo conosco agora, nesses momentos tão graves que nós vivemos, do ataque do vírus, né, do SARS, Covid-19, e que está mais atuante. Ela vai mostrar as razões, e essas razões estão em nosso comportamento. Então vamos ver como é que a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai trabalhar o tema período de transe. Ela disse que nós estamos vivendo um período de transe, né? Esse período de... O que é um transe? Um transe é você mergulhar numa insuficiência de racionalidade própria. Você pode entrar num transe para o bem, como o transe mediúnico, mas esse transe mediúnico, ele também pode ser num trabalho que seja destrutivo e não construtivo, porque o que importa é saber o que é transe. Essa palavra tem o significado, né, de obnubilamento, de perda parcial da razão. Mas quando a gente perde parcialmente a razão, a gente precisa perguntar, nesses momentos, quem está me dirigindo? Né? Quem está me orientando? Quem está me capturando? E aí, os frutos desse transe é que vão dizer quem são as pessoas, as comunidades, né, que estão colocando seus tentáculos e me levando adentro da massa humana, a ser mais um dentro da massa, ou a ser mais um que resiste às ideias da massa. Ela vai dizer uma coisa muito importante, que esse transe que nos leva à guerra de ideias, nós estamos numa guerra de ideias, não é uma guerra que se combate com armas, com aviões mortíferos, com bombas sofisticadas, não. Essas armas que são utilizadas nesse momento são as armas que nascem da nossa inteligência através de nossos pensamentos, que, em sendo positivos, vão gerar ideias positivas que são construtivas. Em sendo negativas, elas vão gerar um adoecimento. O que nós estamos vivendo na pandemia é um adoecimento por sintonizarmos com faixas deletérias de pensamentos, porque caímos nas armadilhas das tentações, né, dos desvarios, como Joana de Ângeles chama. Todos os dias nós queremos entorpecer, né, a nossa mente com os convites que estão por aí. Todos os dias convites novos para as distrações, para ingerir produtos que são nocivos à nossa saúde, para trabalharmos ideias que não vão construir absolutamente nada, não vão ajudar a ninguém, vão multiplicar o ódio. E Joana vai nos falar que quando a gente mergulha
nesse nível de vibração, porque a vida é vibração. A mente emite ondas vibratórias. E essas ondas vibratórias, elas vão densificar, tornar densas as ideias, que mortíferas produzirão vírus e bactérias, que benéficas produzirão saúde para aqueles que emitem. Nós havemos de parar nesse momento para fazermos uma reflexão profunda. Qual é o tipo de pensamento que nós estamos emitindo? Porque o tipo de pensamento que nós estamos emitindo, eles vão nos conectar a uma massa de pessoas que estão vibrando naquela mesma faixa vibratória. E aí nós não somos mais um, nós vamos ser 1.000, milhares, milhões, viramos massa na mesma faixa. Como sair disso? A questão está aí. Como sair disso? Joana vai trabalhar no capítulo 11 com a prevenção. É como você não entrar nisso. Porque uma vez que a gente entra nessas faixas vibratórias deletérias, negativas, de ódio, de raiva, de dissolução, né, de vida, que é um comportamento materialista, nós vamos ter muita dificuldade para sair. Ela vai nos fazer um alerta muito grande. Nós estamos num momento crucial, né, do planeta Terra. Nós já vivemos outros momentos cruciais. E se formos olhar para trás, para a trajetória do momento em que Jesus esteve conosco há mais de 2.000 anos, vocês viram o que aconteceu com Jesus. Vamos matar os homens para destruir as ideias. Hoje não são terceiros que matam os homens. Nós próprios nos matamos. É como um suicídio indireto que nós estamos vivendo. Terminamos contraindo o vírus, até aí não tem nenhuma questão, né? Mas a questão é você sobreviver ao vírus. Para você sobreviver ao vírus, você precisa experimentar a contaminação. E aí, na experimentação da contaminação, a depender do tipo de vibração, da qualidade de vibração que nós emitimos para tornar o nosso organismo um repositório de energias positivas, nós vamos nos contaminar e vamos sair, né, da contaminação sem termos partido para o mundo espiritual. Tá vendo? A gente precisa manter o nível da vibração positiva. Caso a gente já esteja tão contaminado pelo mundo material, pelas ideias separatistas de materialismo, certamente nós vamos viver a grande lição do retorno para o mundo espiritual. Essa grande lição é uma lição para cada um de nós individualmente. Que lição é essa? É a lição de aprender sobre a imortalidade. Porque milhares de nós, seres humanos, pedimos para reencarnar, para viver este período, para estarmos juntos, em grupo, nos sustentando uns aos outros, com a ajuda da espiritualidade, para nos sustentarmos, enfrentarmos o perigo que nós estamos vivendo, que o perigo é de morte. Um dia a gente vai aprender que a morte não é um perigo. A morte é uma oportunidade de voltar ao mundo espiritual, aprender sobre a imortalidade, enxergar os nossos erros e voltarmos renascendo para corrigir os erros. Viu como a morte deixa de ser um perigo? Ela vai dizer que essas energias, né, de natureza vibratória, elas têm um alto teor tóxico. Como é que a gente se percebe
desse alto teor tóxico, identificando a emissão dos nossos pensamentos, não é? E elas têm natureza entorpecente, entorpecem o nosso corpo. É como se a gente produzisse, nós somos os produtores e os consumidores de uma droga entorpecente, porque vivemos no transe. Que droga entorpecente é essa? Ideias que nos são sugeridas por mentes poderosas do mundo espiritual, que conhecem as nossas fraquezas. Qual é a minha fraqueza? Qual é a sua fraqueza? A sua fraqueza está no ódio? A minha fraqueza está no ciúme? A sua fraqueza está na raiva? A sua fraqueza está onde? Para onde você se recolhe em seus pensamentos quando você é enfrentado, né, em seu lar, pelas circunstâncias, pelas pessoas que convivem com você, que pensam diferente de você, que falam palavras ou têm atitudes, né, que coloca você diminuído frente às suas ideias. Joana dá um conselho: não revide, respeite. Não revide, respeite. Quando nós tivermos condições de respeitar o outro em suas ideias, em seus ataques, nós estaremos resistindo a esse transe que nos leva às armadilhas doentias. Mas para isso é preciso que tenhamos essa noção, enquanto espíritas sinceros, que já compreendemos a imortalidade, a noção de renascer de novo, dessa necessidade de estarmos sempre renascendo para aprender, para consertar os erros do passado, com o que nós aprendemos, esse material todo de aprendizagem positiva, nós vamos ensinar a outros. Então, quando outras pessoas estiverem em dificuldades, nós vamos dar as mãos para soerguê-las, para ajudá-las. E assim nós vamos dividindo os nossos tesouros. Esses tesouros de cada um de nós são resultado da conquista de cada um. Eu sozinha, você sozinho ou sozinha, nós vamos diante do cadinho da nossa vida, daquilo que nós chamamos sofrer. O sofrimento é uma restrição que nós sentimos. Então, essa restrição não deve ser capaz de reduzir o sentido da vida. Porque quando a gente sofre, nós queremos reduzir, fazer uma redução no sentido da vida. O que é fazer uma redução no sentido da vida? É você pensar a existência como única. Eu vou viver a existência porque eu não sei o que acontece depois do túmulo. Não é? O que é um paradoxo é nós encontrarmos pessoas, né, frequentando os centros espíritas, mesmo locais de outras religiões, e duvidando daquilo que eles consomem, que eles aprendem nos evangelhos e nas suas religiões. Então, se não tem condição de explicar o que há depois do túmulo, nós fiquemos com as orientações de Jesus. E na fé, na compreensão, vamos caminhando, colocando os nossos deveres em primeiro lugar e com alegria. Joana de Ângeles vai falar sobre essa questão dessa energia pestífera que nós produzimos. E eu fiquei então raciocinando. Se nós chegarmos numa feira, num local onde tenha peixes que são tratados, né? O peixe produz sangue, o sangue sempre tem um odor terrível, né? Seja sangue de animais, como o peixe, como qualquer bicho que seja morto, ou de humanos mortos, é um elemento
do nosso corpo vital que se decompõe com muita rapidez. Lá na esquina da rua a gente já sente o odor fétido de que algo está decomposto. Joana vai dizer que os nossos pensamentos pestíferos, nossas ideias negativas, produzem esse tipo de odor. E por isso que nós nos juntamos em massa. Se há pensamentos, porque pensamento nasce da casa mental. Se a casa mental é um lugar de odor pestífero, vai inundar o meu próprio corpo, vai inundar os lugares por onde eu passo, vai inundar as pessoas que eu converso, que eu me dirijo, e as pessoas, algumas mais sensitivas, sentirão mal na sua presença. As pessoas de sua casa também sentirão mal com a sua presença dentro de casa ou no seu trabalho, porque o cheiro que sai de nossa aura não é um cheiro bom, é um fedor. Vamos falar assim, bem, né, com naturalidade, numa linguagem bem simples. Então a gente para e pergunta: a energia que eu produzo, ela tem perfume de flores ou ela fede? Olha, como é que eu vou saber que ela tem perfume de flores ou que fede? Eu vou saber observando o tipo de pensamento que eu produzo. O tipo de pensamento vai gerar a energia que vibra ao meu redor. Olha aí. Aí Joana vai chamar de miasmas psíquicos. Esses miasmas que a gente percebe, como eu falei, né, quando nós encontramos flores ou quando nós encontramos animais mortos, por exemplo, onde há lixo, há um fedor, não é que não é um perfume, há um odor próprio do lixo. Então, ela diz o seguinte, que esses miasmas psíquicos que nós produzimos pelo trabalhar da mente em futilidades, em ideias negativas, né, de ódio, raiva, ciúme, de destruição, esses miasmas se densificam e se transformam em vírus e bactérias agressivos que vão infestar os organismos em desarmonia. Aí é para a gente parar nessa lição. Se a minha mente produz uma energia deletéria, com certeza meu corpo está infestado, né, por esses organismos, vírus e bactérias que eu própria produzi. E infestado por eles, eu vou criar uma baixa imunidade. Então, meu corpo, o corpo que eu habito nessa existência, vai estar propício a não resistir às infecções. Nós vamos encontrar na obra de André Luiz detalhadamente ensinado esse mecanismo. A obra de André Luiz é uma riqueza de aprendizado, mas nós precisamos estudar a partir do primeiro livro, que é Nosso Lar, para entendermos toda a trajetória que este espírito, que se cognominou André Luiz, ele faz no mundo espiritual e veio nos contar como um alerta, é como um remédio salutar para que nós estivéssemos aqui e agora em outras condições. Outras condições. Então, nós temos a medicação em nós mesmos para combater esses ataques dessas mentes poderosas, porque o mundo sempre esteve dividido entre mentes poderosas para o mal, que nos capturam pelas nossos comportamentos
indefesos, né, ou contrários aos ensinamentos de Jesus, mentes amigas que permanecem no mundo espiritual para nos ajudarem a resistir às ideias de tentação, e muitos espíritos, milhares deles, que pedem para reencarnar, para serem reencarnados aqui na Terra. Pessoas positivas, que cumprem suas obrigações, seus deveres com amor e caminham, não olham para trás. Normalmente, essas pessoas, elas têm diretrizes seguras no Evangelho de Jesus. Eu sou espírita, porque eu caminho segurando na mão de Jesus. Todas as vezes que nós vemos nos agrupamentos religiosos, qualquer um, quando as pessoas se afastam, porque criaram disenções, ou porque acolheram ideias negativas que estavam sendo ali veiculadas, nós vamos ver que essas pessoas tiveram bastante dificuldade em enfrentar as dificuldades dos outros. Se eu tenho dificuldade em enfrentar uma inveja, um ciúme, um ódio que jogam em cima de mim, eu me afasto, eu saio. Ou então eu projeto nos outros o que está dentro de mim. Aí todas as vezes que eu falo mal de A, de B, de C, de D, ou que eu endosso os comentários negativos que chegam aos meus ouvidos, eu estou dando guarida ao que está dentro de mim, que é produto da minha mente em desalinho, que é produto da minha energia adoecida, a minha energia adoecida pelos meus pensamentos descaridosos e, portanto, adoecidos. Este mecanismo a Joana veio chamar a atenção nesse capítulo 11. Ela disse que a gente precisa ter muito cuidado com a luxúria e com o ruído, porque nós buscamos no comportamento material aplacar a nossa insatisfação com tudo que vivemos nessa existência. Então, nós reduzimos a vida a comer, dormir e fazer sexo. Só isso. Para comer, eu preciso trabalhar para suprir. Para dormir, eu quero tempo para dormir, para descansar. E a terceira opção é inebriar no sexo. Não estamos falando de sexualidade, que é uma energia psíquica criativa, não é? A energia da sexualidade. Produz o médium que trabalha com amor, produz o artista que nos mostra seu talento inimaginável, produz corpos humanos para eu morar, para você morar, e produz o amor que inunda todas essas opções, né, de uso da sexualidade. Então, é uma poderosa ferramenta que nós temos no planeta Terra, porque produz que as sementes se multipliquem, produz as árvores, as flores e os frutos, e sustenta o reino animal. Tudo no parâmetro da energia da sexualidade. Vamos aprender a dividir isso aí. Então, nós não vamos entrar aqui no conceito libido freudiano, viu? Não vamos. Nós estamos usando o termo libido como energia de sexualidade. Aí nós estamos ampliando para aquele conceito freudiano muito restrito, né? Um conceito muito maravilhoso que ele descobriu e é uma realidade, porém ele está reduzido, né, dentro do trabalho de Freud. Reduzido, não apagado. Então, a gente está vendo aí quais os mecanismos que nós estamos vivendo.
Ela nos diz, nos orienta que a gente precisa arrebentar as correntes magnéticas que nos envolvem. Vamos dar um exemplo aqui muito simples, né? Por exemplo, o fumo. Que dificuldade que as pessoas fumantes têm de deixar de fumar? É que elas precisam arrebentar as correntes magnéticas. Mas para isso tem que vir algo muito importante de fora, tem que acontecer algo assim violento, digamos, por exemplo, um câncer de pulmão. Aí a pessoa deixa com medo de morrer. Está vendo? Mas se a pessoa é uma pessoa maledicente, ela alimenta as suas correntes vibratórias por essa energia deletéria, como é que eu vou deixar de ser maledicente? A maledicência está dentro de uma corrente magnética e nós não estamos sozinhos. Não estamos. Os maledicentes formam uma massa humana enorme. Uns alimentam os outros. E aí, como a gente arrebenta essa corrente magnética? Fazendo o propósito de vigiar os pensamentos. E todas as vezes que um pensamento maledicente vier à minha cabeça, eu vou substituir esse pensamento por um pensamento melhor, um pensamento bom. Eu vou descobrir na pessoa qualidades que ela tem. Olha aí, a pessoa sabe fazer algumas coisas que eu não sei. No entanto, eu estou aqui com pensamentos maledicentes. Isso eu estou falando de pensamentos maledicentes. Agora imagine, como eu sou maledicente, eu projeto nos outros que também são e vou formar o meu grupinho de maledicentes. Aquele grupinho que a gente chama da fofoca. Então a gente fofoca daqui, fofoca dali, maledicência. Como arrebentar isso aí? Joana vai nos falar que nós estamos dentro de um estágio hoje, um estágio que vai marcar a humanidade, depois que passarmos desse estágio. Como marcou estágios anteriores da humanidade, pelos quais passamos na história da humanidade. As guerras, o enfrentamento das pestes, né, a fome que assolou o mundo em vários momentos diferentes. Então, nós precisamos ultrapassar esses estágios. O de hoje, ela nos diz que é o de um comportamento materialista, profundamente materialista, com doutrinas cínicas, existencialistas. Por que isso? Porque o entendimento da maioria é que a vida é uma só e você tem que gozar o máximo que você puder. Tem que aproveitar tudo que está aí. Agora, um reencarnacionista entrar e ser capturado por essa armadilha do existencialismo, aí a gente fica preocupado. É que esse conceito, o entendimento desse conceito de imortalidade, de reencarnacionismo, não está ainda pronto na cabeça daquela pessoa, porque ela se deixa capturar, embriagar pelo que está aí. O que nós vivemos hoje, como diz Joana de Ângeles, é uma redução da vida humana. O que é a vida humana hoje? Viver a existência. Para viver a existência, eu tenho que viver tudo, gozar tudo, não é que está aí. Então, não há mais cumprimento de dever, não há mais segurar na mão de Jesus. Quem é Jesus para a maioria das pessoas? Olha que Jesus é uma figura para o Ocidente, não é para o Oriente. Joana vai nos falar que nós estamos precisando de segurança emocional. Você tem segurança emocional? Quando as coisas acontecem, a separação, né? Uma separação conjugal, separou, né? O namorado, o noivo, o marido, né? As causas não importam aqui. A perda, o luto. O luto, por exemplo, você perdeu alguém da sua família, não é? A gente chama perda, eu já disse que esse termo perda não tem ressonância
em Carmélia, né? Não sei para vocês como vocês trabalham com ele. A perda, por exemplo, e a melancolia. Vocês já viram que tem gente que mergulha na melancolia e não quer sair de lá? Aí a gente olha assim e diz: fulano, fulana é uma pessoa triste. Olha, eu fico tão triste quando eu estou triste. Eu procuro logo algo alegre. Saia daí. Esse não é o lugar para você estar, e pare de emitir seus pensamentos de tristeza. Triste por quê? Anda, fala, conversa, sabe ler, sabe fazer um monte de coisas. Aproveite tudo que você sabe fazer. Ajude os outros. Estenda a sua mão, dê um abraço, dê um sorriso, elogie, brinque com as crianças, porque o brincar faz o crescimento emocional saudável chegar em você e lhe transformar num ser alegre. Tá vendo? Então, Joana vai chamar atenção para o pensamento, como vocês vão ver no texto, que o pensamento é esse dínamo gerador de forças, de forças. A nossa casa mental é a geradora de ondas mentais, né? Essas ondas mentais, elas vão condensar as ideias. E essas ideias condensadas vão se transformar em fenômenos materiais, positivos ou negativos. Qual o fenômeno material negativo que nos adoece? Os vírus e bactérias, como nós já dissemos aí. Ela vai nos trazer uma figura tão interessante, que é a figura da angústia da lagarta quando quer se transformar em borboleta. Ela vive uma angústia, porque a transformação da lagarta em borboleta é uma metáfora tão criativa, que a gente poderia até falar de um mito, porque há ideias dentro dessa transformação que viram quase um mito. Um mito é um conhecimento. Você sabe que um mito é uma fase, né, que antecede a fase da razão. Aí vem a fase do mito, depois a fase da razão, e daí por diante. Então, a lagarta, se a gente for entender bem, ela vive no subsolo, na terra, pregada à terra. Quem seriam as lagartas humanas? Você é uma lagarta humana? Olha a pergunta. Se você é uma lagarta humana, o seu comportamento é materialista. Você está preso a um existencialismo, que a vida começa no nascimento e termina na morte. A vida. Só que a vida é uma só. O que começa no nascimento e termina na morte é a existência, não é a existência. Então, a lagarta fica lá na terra, o ser humano fica preso à terra. O que a terra nos oferece? As ideias dos seres humanos. Então, se eu quero poder, se eu quero dinheiro, se eu quero um corpo jovem, permanentemente jovem, para o gozo das emoções, eu vou correr atrás disso. Então, a gente tem dinheiro, poder, narcisismo. Olha como a gente está dentro desse complexo de conceitos que nos deixam presos à terra. E a lagarta representa isso. Para a lagarta virar borboleta, ela vai precisar se metamorfosear. Essa metamorfose não é ambulante. É uma metamorfose pessoal. Eu não posso lhe ensinar como foi o meu processo e como está sendo o meu processo de metamorfose, porque o seu processo de metamorfose não é igual ao meu. O meu é único, pessoal. À medida que eu vou discernindo, que eu vou acordando, que eu vou refletindo, que eu vou estudando, e que eu vou observando os meus pensamentos, eu vou trabalhando o meu processo de metamorfose até virar a borboleta. Se me perguntarem quanto tempo vai durar isso, Carmélia, não sei. O meu tempo não vai ser o seu tempo. Porque para Joana de Ângeles, os espíritos superiores, estar borboleta é ter se desvinculado da terra,
enquanto sentimentos inferiores. Não é estar fora do planeta Terra. Olha, vamos pegar a Terra sozinha, viu, minha gente? Que é um planeta de expiações e provas. Imagine alguém, vou dar um exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. Ele fez a sua metamorfose, era lagarta, fez a sua metamorfose e conseguiu virar borboleta. Quando foi convidado a sair do planeta Terra, não é? Pela mãe de Jesus, para ir trabalhar no grupo de trabalho, nas hostes com quem ela trabalha, que são os emissários da mãe de Jesus, de Maria de Nazaré, ele recusou educadamente e disse que enquanto houvesse sofrimento na terra, ele estaria aqui para socorrer. Já era uma borboleta para o planeta Terra. Para o planeta Terra, viu, queridos? Olha aí. E nós? Como nós estamos? Aí vocês podem perguntar, e a borboleta não reencarna mais? Reencarna sim. Olha, doutor Bezerra de Menezes. Cada vez melhorado, cada vez metamorfoseado, mas nós vamos socorrer, poder ajudar a partir de nós mesmos. Então, o grande conselho de Joana de Ângeles para nós, esse espírito benfeitor, amigo, esse espírito com quem a gente vai desenvolvendo um amor incomum, ela diz, não revide, porque o que nós vivemos aqui na Terra são pequenas batalhas, não é a batalha final. Aí, nesse momento eu parei, meu Deus, então tem uma batalha final? Ela disse, tem. A batalha final é aquela que decide o conflito e mandou que a gente visse Jesus. Vede Jesus. Qual foi a batalha final de Jesus? Qual foi a batalha que decidiu o conflito que Jesus viveu? Porque nós impusemos a ele. Foi a morte na cruz? Não. Ela disse que a batalha final foi a ressurreição para provar que nós somos imortais. Essa é a batalha final. Então eu terminaria esse trabalho dizendo que a nossa batalha final aqui na Terra, né, para todos aqueles que se contaminaram com o vírus e que foi decidido pela espiritualidade que seria um aumento do seu retorno, não é? Não porque estava pagando dívidas ou porque mesmo já estava no momento de retornar. Já a pessoa com 80, com mais de 80 anos, ela já cumpriu todo o seu calendário, já cumpriu todas as suas metas. Ela está no momento do trabalho da metamorfose, né, principal para virar borboleta. Então, volta para o mundo espiritual, para retornar muito melhor, né, muito mais nesse processo de metamorfose. A próxima borboleta que ela vai virar será uma borboleta linda, grande, enorme, para abrigar em suas asas todos nós que precisamos dessa ajuda amorosa, da espiritualidade, dos amigos encarnados que trabalham junto conosco, né, nessa missão de espalhar o Evangelho e principalmente de viver o Evangelho. Que a paz do Mestre esteja com todos nós e nos dê uma semana cheia de alegrias.